No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito empresarial. Vamos ver as tipificações empresariais, nomes empresariais do estabelecimento, as obrigações da empresa e muito mais. As aulas são com o professor Fabrício Jonatas. Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito. Meu nome é Fabrício Jonatas, eu vou estar com vocês no curso de Direito Empresarial. A minha atividade é baseada dentro da atividade acadêmica em faculdades e cursos preparatórios e pós-graduação. Dentro do direito empresarial, a gente vem trabalhando uma perspectiva da atualidade, uma perspectiva de utilização das empresas dentro da atividade econômica. A nossa proposta, dentro do direito empresarial brasileiro, é trazer um conhecimento básico para que você possa conhecer o direito empresarial na sua raiz, na sua essência, até as terminologias jurídicas mais avançadas. Dentro dessa proposta ainda, nós temos os termos jurídicos e a utilização para que você, estudante de direito, para que você, profissional da área, para que você, empresário que acompanha o nosso programa, tenha o conhecimento desses temas e que você possa aplicar na sua vida cotidiana. Então, eu, como professor do curso de Direito, eu trago para você hoje o curso de Teoria Geral do Direito Empresarial. Começando a nossa atividade hoje, a gente tem o direito empresarial como algo atual, algo extremamente prático, que a legislação traz dentro do Código Civil. No entanto, não é de hoje o direito empresarial. Nós temos uma utilização milenar do direito empresarial. Nós temos a Lex Mercatória, que é uma legislação sui generis. É uma legislação que ela vem trazendo uma atividade de mercância, uma atividade de compra e venda de mercadoria. Desde os primórdios da história, nós trazemos ali o início das atividades de comércio, quando você tem as sociedades ainda não organizadas. Dentro dessas sociedades não organizadas, tinha a produção de determinados bens, de determinados produtos, de determinados animais, só que não existia dinheiro. Então eu tenho o produto e eu tenho interesse de trocar aquele produto com outra pessoa. Então você tem, por exemplo, o seu vizinho, que você oferece a ele lã e ele te oferece, por exemplo, a carne de um animal. Ele te oferece o couro de algum animal. E aí você faz o que nós chamamos de escambo, a troca de produtos sem moeda, sem valor econômico de moeda expressa, mas sim com o valor daqueles bens. Há uma evolução. A sociedade passa a ter uma nova perspectiva, passam-se séculos. Hoje, você falando do passado, nós falamos como se a evolução tivesse sido rápida. Mas a gente tem que parar para analisar que foram séculos e, dependendo das situações, passaram-se milênios para que chegássemos hoje aonde estamos. Mas, dentro dessa origem, nós temos essa Lex Mercatória, na sua origem, no seu início, dentro da atividade mercantil, aonde inicia-se a troca de mercadorias. Dentro dessa troca de mercadorias, os produtores passam a aumentar cada vez mais a sua produção, eles passam a dar cada vez mais qualidade ao seu sistema de produção, então eles precisam buscar agora mais mercados, mais parceiros, mais produtos, mais tecnologia, tudo para melhorar a sua capacidade. Nessa busca, vem a necessidade de encontrar novos parceiros e, a partir daí, vem o sentido de buscar outros países, outras localidades. Essas outras localidades são extremamente necessárias, extremamente importantes, porque aqueles produtos que antes eram locais, agora estão sendo levados para outros territórios, outras cidades. E, para isso, eram utilizados em grande porte as grandes navegações. Nós temos as grandes navegações entrando em uma perspectiva da Idade Média bem interessante, que cruzando os mares, buscando novos mercados, buscando novas perspectivas econômicas, mas ainda assim era necessário que, primeiro, houvesse uma equiparação legal de moedas. Cada cidade tinha a sua moeda. Cada moeda de ouro, de prata, de bronze tinha o seu peso. Então havia necessidade de fazer acordos e principalmente no que tange a seguro.
Você tem a mercadoria que ela vai sair de uma cidade para outra em cima de um barco. Imagina se aquele barco afunda. Imagina qualquer problema se ele é roubado. Eu preciso ter uma característica de seguro para garantir aquela produção. Então começam a surgir papéis, começam a surgir direitos, começam a surgir alguns títulos para darem garantia àquele produto, àquele produtor, àquele navegante. E dentro dessa realidade ainda, nós temos a evolução das condições de atividades profissionais, que são chamadas as corporações de ofício. Dentro das corporações de ofício, a gente trabalha com uma ideia de analisar o surgimento do direito empresarial num todo, mas primeiro dentro dessa corporação de ofício, trazendo essa corporação uma normativa interna. Todos aqueles que faziam parte dessa normativa interna, eles seguiam esse texto, eles seguiam essa norma como se fosse a lei. Lembrando, não havia lei ainda que tratasse sobre direito empresarial. Neste período, era o início de uma caracterização de um direito comercial. Nós temos ainda a necessidade de colocar em pauta o que nós temos de direito comercial, o nascimento dessas corporações de ofício e dessa proteção legal de algumas categorias. Você tem corporação de ofício de determinadas categorias, por exemplo, de produtores, por exemplo, de pessoas que trabalhavam com atividade manual. Tem corporação de ofício de atividades dos barqueiros, dos estivadores, de todos aqueles que trabalhavam em atividade profissional, que era a cadeia do comércio. E essa atividade de comércio, tanto no comércio local quanto no comércio interestadual, entre os estados, era necessário que houvesse uma regulamentação, mas o Estado era omisso. Nós vivíamos ainda em um momento de um período subjetivo, do qual não havia uma legislação por parte do Estado. A legislação que era utilizada, aplicada, ela era única e exclusiva das corporações de ofício. Isso daí fazia com que cada corporação tivesse a sua legislatura. Então, na composição de tribunais, era necessário fazer um arrendamento de decisões, um arrendamento de normas dentro das corporações para que se houvesse um melhor entendimento. Dentro dessa facilidade, se trabalha com a seguinte forma: o melhor que for aplicado para os produtores, o melhor que for aplicado para aqueles que estão exercendo a atividade mercante. Isso daí vem evoluir e traz o que nós chamamos da teoria dos atos de comércio. A teoria dos atos de comércio, ela institui que, única e exclusivamente, aqueles que fazem parte das corporações de ofício terão o direito, terão a condição e todo o apoio de trabalhar, de exercer as suas condições de exercício da atividade mercantil. Dentro dessa mercância, dentro dessa atividade mercantil, essas atividades vão gerando novas normativas, cada vez mais mercados vão sendo alcançados, novas tecnologias, barcos, navios cada vez maiores, cada vez mais equipados e cada vez mais o mercado precisando, carecendo de novos produtos. A partir daí, surge a necessidade das atividades mercantis e navegações buscarem novos espaços. Dentro desses novos espaços, surge, por exemplo, a navegação, surge, por exemplo, a discussão entre o Tratado de Tordesilhas, Brasil e Espanha, do qual eles dividem o território e cada um tem um espaço para explorar a sua atividade com as navegações. Nenhuma dessas, Portugal veio parar aqui na costa brasileira. Tentando chegar até as Índias, tomou um rumo diferenciado, chega aqui em Santa Cruz de Cabralha. Chegando aqui no Brasil, encontrando uma novidade, um novo mercado. E um novo mercado, não só um mercado que trouxesse produtos, mas principalmente produtos a serem extraídos e levados para a Europa para que pudesse ser produtos de venda, produtos de comércio. Essa ideia,
é a ideia das grandes navegações do direito comercial em sua primeira perspectiva do direito subjetivo. Evoluímos, chegamos nesse desenvolvimento, principalmente dentro da Europa, um desenvolvimento que trata das revoluções industriais. Lembrando que revolução industrial tem essa nomenclatura de revolução, mas não foi uma revolução armada, não foi algo fora do Pacífico. Foi uma revolução de tecnologia, uma revolução de utilização agora, dentro da Revolução Industrial, de produtos principalmente movidos a vapor, aonde a qualidade do produto aumenta, a produção do produto vem cada vez melhor, você consegue trazer um produto com mais facilidade, com mais condições para chegar ao mercado com menor custo e um tempo mais curto também na produção. E aí vem máquinas de TA, vem máquinas de produção, vem papel, vem um desenvolvimento de equipamentos de locomoção, veículos locomotores, os navios passam a ter a sua propulsão a vapor. E dentro dessa evolução, temos essa revolução industrial, os feudos começam a desaparecer e dão espaço às grandes indústrias. As grandes indústrias, com os seus sistemas de produção, começam a se valer da mão de obra barata, por causa da necessidade do povo, que naquele momento carecia de um local para morar, o povo carecia de comida, o povo carecia de proteção. A partir desse ponto, as indústrias passam a dar emprego, mas por conta da grande procura, da grande massa de trabalhadores buscando emprego, os donos de indústria baixam cada vez mais o salário e eles começam a pagar o salário por meio de produção e um custo bem abaixo daquele que era necessário para a vida. Cada vez mais os trabalhadores trabalham, aumentam a hora de trabalho e vão buscando cada vez mais trabalhadores jovens. Chegando ali, em alguns momentos, alguns doutrinadores trazem nos seus textos que meninos a partir de 5 anos de idade já eram escalados para trabalho. Então, nesse momento, existe um vínculo entre o direito do trabalho e o direito empresarial, aonde se vincula a atividade de gestão de trabalho e a atividade de direitos protetivos ao trabalhador. Um exemplo prático disso daí, havia a máquina de TA, essa máquina vai desenvolvendo, vai teando, vai criando ali o produto e em algum momento aquela máquina embola os fios. Só que as engrenagens eram muito pequenas, o espaço era muito pequeno para que uma mão de um homem pudesse entrar para desembolar esse fio. Então eles utilizavam a mão da criança que era pequenininha. A mão da criança entrava e desembolava o fio. O problema é que quando desembolava o fio e a propulsão da máquina era a vapor, ao desembolar o fio da engrenagem, automaticamente a máquina volta a funcionar. Assim esmagava a mão da criança. Naquele momento, aquela criança foi útil. Perdeu a mãozinha, não é mais útil. Ela era simplesmente dispensada, sem nenhum tipo de respeito a direitos, sem nenhum tipo de indenização. Essa ideia remonta para a gente um texto clássico de Karl Marx, que é o Manifesto Comunista, que ele trazia o direito do proletário e dos burgueses, daqueles trabalhadores da mão de obra que eram explorados e da burguesia que explorava essa mão de obra. E eles traziam essa exploração sem a devida paga. O trabalhador não tinha o devido direito, não tinha a devida remuneração daquela produção. Olha que ainda hoje nós temos essa prática, nós temos essa usualidade em algumas regiões. Não vamos longe, vamos no próprio Brasil. Não é raro você encontrar documentários, noticiários, trazendo a situação de que trabalhadores em condição análoga a escravo foram encontrados e libertados, geralmente por uma investigação do Ministério Público do Trabalho. Isso daí já remonta o que nós já tivemos lá em 1800 em diante. Isso daí já traz essa briga de direitos para te mostrar que nós não evoluímos tanto assim. No entanto,
Dentro dessa evolução da Revolução Industrial, nós temos o crescimento, principalmente na Europa, esse crescimento, e ele traz um abuso cada vez maior dos trabalhadores, por parte ali da realeza contra os trabalhadores, cada vez mais ricos, a nobreza, os burgueses, os donos das indústrias, cada vez mais ricos, e o pobre cada vez mais pobre. E o pobre carecendo de pão, o pobre carecendo de produto básico para a sobrevivência. Nesse ideal, nessa ideia, vem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vem em 1789, eclodindo na França, principalmente como um grito de liberdade daquele povo, um grito de liberdade daqueles que não aceitavam mais ser explorados, serem abusados pela coroa. Enquanto a população padecia de fome, a coroa realizava diversos bailes, banquetes, riquezas, obras de arte, obras faraônicas sendo construídas e a população na pobreza. Vêm os ideais da Revolução Francesa, trazidos pelo seu principal levante desta revolução, que é Napoleão Bonaparte, que ele traz os ideais de liberdade. Mas não adianta eu ter liberdade e eu ser tratado mal, eu não ter o reconhecimento do meu direito. Então eu tenho que ter liberdade, mas eu também quero ter igualdade. E não adianta eu ter liberdade e igualdade aonde eu não tenha, por exemplo, o braço forte do Estado, a proteção do Estado, os direitos sociais, a proteção e a fraternidade. Daí o lema: liberdade, igualdade e fraternidade, trazendo os ideais da Revolução Francesa. Ao que nos interessa dentro do direito empresarial, a Revolução Francesa foi o marco inicial para que Napoleão trouxesse o Código Civil francês, ou o Código Napoleônico. Dentro desse Código Civil, ainda muito utilizado hoje nas suas ideias, dentro das suas perspectivas legais, Napoleão traz o Código Comercial, aonde ele coloca fim a subjugada necessidade de um produtor, de um comerciante ser vinculado a uma atividade mercantil dentro das corporações de ofício, e ele abre a deliberação para que cada um possa exercer a sua atividade. Daí surge o período objetivo do direito comercial. Dentro do direito comercial, nesse período objetivo, nós temos leis do Estado normatizando a atividade mercantil, a atividade comercial, o comércio como deveria ser feito. Dentro desse comércio como deveria ser feito, dos atos de comércio, o Estado define quem pode ser o comerciante, quem pode exercer aquela atividade. Mas ainda assim, a legislação deixa fechado no que tange à liberdade de atuação. Ainda assim, só poderia receber autorização aquele que tivesse o pleno conhecimento de exercício de determinadas atividades empresariais ou comerciais que estavam sendo aplicadas naquele cotidiano. Essa ideia foi expandindo por toda a Europa até chegar nas beiradas ali da entrada de Portugal. 1808, Napoleão chega na entrada de Portugal. E aí o rei de Portugal não sabe o que fazer, no desespero ele decide, vamos fugir para o Brasil. 1808, início ali dessa trajetória, Dom João VI corre, junta tudo o que ele consegue, pula para dentro de um navio, dos navios necessários ali para carregar toda aquela estrutura, e eles zarpam para o Brasil. Nessa chegada, nessa ida para o Brasil, e lembrando também, Dom João VI, saindo de Portugal, ele sabe, ele percebe a necessidade que ele vai ter de abrir os portos, de dar início a uma atividade no Brasil, que já era explorado já há séculos. Ele sabe a necessidade que agora ele vai precisar abrir o Brasil, os portos de forma oficial. O que ele faz? Para ter uma referência, ele pega uma cópia
do Código Napoleônico, Código Civil, Código Comercial, para levar com ele, para ele ter como base. Aí eu brinco com os alunos de vez em quando. Dom João VI passou a mão, baixou no pendrive a lei em PDF, botou no bolso e correu para o Brasil. Chegando no Brasil, primeiro ato que eles têm dentro da atividade comercial é abrir os portos. Porque, a partir de agora, o Brasil vai deixar de ser uma colônia única e exclusivamente de exploração e vai passar a exercer a atividade econômica e mercantil. Agora vai ser uma sede de governo, aonde toda a realeza chega e passa a exercer a sua atividade. Com essa evolução, o direito brasileiro ainda carece desde 1808 até 1850, quando em 1850, já com o grito de independência, o Brasil determina a criação do Código Comercial Brasileiro. O Código Comercial Brasileiro, ele é composto por 3 partes. Primeira parte do Código Comercial Brasileiro, ele vai trazer dos atos de comércio, quem pode exercer o comércio, quais são as atividades comerciais que são aceitas e são permitidas pelo Estado, quais são as condições para exercer essa atividade. Desses atos de comércio de 1850, nós tivemos o Código de 1850 até o ano de 2002 em vigência, com as suas alterações, com alguns momentos de evolução, principalmente no que tange à doutrina italiana, que não utiliza mais, desde 1945, a lei de atos de comércio, teoria dos atos de comércio, e passa a aplicar o direito empresarial, a teoria da empresa. O Brasil começa a flertar com essa possibilidade, mas ainda assim mantém os atos de comércio, até o Código Civil de 2002, aonde tem essa mudança básica da teoria dos atos de comércio para a teoria da empresa. Ou seja, a primeira parte do Código Comercial Brasileiro de 1850 foi revogada pelo Código Civil de 2002. A segunda parte do Código Comercial Brasileiro trata do comércio marítimo. Toda a estrutura de comércio marítimo, regras, a questão de seguros, a questão de estrutura de fronteiras, de chegada, de atividade mercante, de produção. Claro que de 1850 para cá houveram mudanças, houveram atualizações, mas a Lex Mercatória, a lei de atividade mercantil, ela vem evoluindo e trazendo novas perspectivas de mercado. Lembrando que não temos uma lei que revoga a segunda parte do Código Comercial. Ou seja, ele ainda está em vigor desde 1850 para cá, claro que com as suas atualizações necessárias. A gente também tem a terceira parte do Código Comercial Brasileiro, que é a das quebras. Das quebras já vem de uma teoria da Europa, da Itália, que é a bancarrota, a quebra da banca, quando a empresa não tem mais condições de se manter. Aqui no Brasil vem a teoria das quebras. Das quebras é revogada inicialmente pela lei da concordata. A partir da lei da concordata, o Brasil estipula a aplicação das concordatas até o ano de 2005, com a Lei 11.101, que vem trazendo a recuperação judicial e a falência. Hoje, o nosso Instituto. Dentro disso, nós temos o Código de 1850, com uma realização inicial brasileira, inserindo o Brasil dentro dessa realidade comercial. Só que esse Código de 1850, a primeira parte já foi revogada pelo Código Civil de 2002, a segunda parte está em vigor e a terceira parte foi revogada agora recentemente, 2005, pela Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Com a mudança do Código Comercial para o Código Empresarial, nós temos aí uma atualidade, uma atualização na nomenclatura, onde nós tínhamos o direito comercial
E a partir de agora a gente passa a ter o direito empresarial, sendo que o direito comercial continua a existir, mas ele é única e exclusivamente uma matéria do direito empresarial. O direito empresarial, ele passa a ter a sua conotação mais ampla e ele trabalha primeiro com a empresa, que é a atividade que é exercida, o empresário, que é aquele que exerce a atividade. Dentro dessa ideia, muito se discute qual que é a nomenclatura correta. Ao meu ver, a nomenclatura correta é o estudo do direito empresarial, sendo que dentro do direito empresarial nós temos várias áreas. Aí você vai ter direito comercial, teoria da empresa, direito do comércio marítimo, nós temos agora o comércio eletrônico, nós temos também títulos de crédito, recuperação e falência. São vários títulos dentro do direito empresarial. Então hoje, a maioria dos doutrinadores trabalham com o direito empresarial. Então, a nossa nova nomenclatura é a empresa e o empresário. Dentro da ideia da teoria da empresa, nós temos o direito empresarial trazendo a sua conceituação base dentro do Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro, ele traz a nomenclatura do empresário, um conceito base de empresário. 966 é o artigo e ele traz que o empresário é aquele que exerce a atividade que seja ela organizada, uma atividade habitual ou não eventual, uma atividade que tenha como finalidade de lucro. Esse primeiro conjunto, conjunto de palavras desse conceito, ele vai nos abrir uma realidade que até então, até 2002, era desconhecido, que é a liberdade da atuação empresarial. Toda e qualquer pessoa que quiser, ela pode exercer direito empresarial. Ela pode abrir uma empresa, ela pode exercer o seu empreendedorismo. O brasileiro é muito conhecido por ser empreendedor. Nós temos ainda uma dificuldade em conceitos, uma dificuldade em planejamento. No entanto, dentro desse planejamento geral, nós temos, por exemplo, o SEBRAE, que atua arduamente para auxiliar os empresários a conhecerem os seus produtos, a conhecerem a sua legislação, o seu potencial. E aí o brasileiro, com esse potencial empreendedor e ainda com a legislação que autoriza ele a poder exercer a empresa, agora nós temos um prato cheio. Nós temos esse prato, uma realidade onde o empresário pode ser caracterizado simplesmente por cumprir requisitos. Quais requisitos são esses? Artigo 966. Ele vai dizer que o empresário é aquele que exerce com habitualidade. Habitualidade quer dizer aquele cara que ele vai ser conhecido, por exemplo, por ter um ponto comercial, por ele exercer aquela atividade rotineira, cotidiana. Dentro disso, ele tem a habitualidade e ele faz com que aquela atividade dele seja reconhecida pelo esforço e pela continuidade do trabalho dele. Outra forma também, nós temos a forma organizada de exercer essa empresa. Exercer esse produto, exercer essa atividade de forma organizada, quer dizer, para ele exercer uma empresa, ele precisa ter, primeiro, um ponto. Ele vai precisar de algumas situações, vamos imaginar uma lanchonete. O empresário vai precisar de um balcão, ele vai precisar de uma estufa, ele vai precisar de um liquidificador para fazer suco, de uma fritadeira, alguma coisa nesse sentido. Todos aqueles produtos, todos aqueles bens reunidos em prol da sua atividade podem ser caracterizados como uma atividade organizada. Ele tem um sistema no computador para fazer o pedido e aí já sai o papelzinho lá dentro da cozinha para que o cozinheiro, o auxiliar, saiba qual é o pedido. Isso é organização. Você tem hoje grandes estabelecimentos que têm todo um sistema eletrônico de pedidos, todo um sistema eletrônico de pagamento. Tudo isso pode ser caracterizado como organização. Ah, mas e aquela pessoa que fica na porta da faculdade vendendo um lanche? Ela pode ser considerada empresário?
Ora, pensa comigo. Primeiro, ela tem habitualidade? A habitualidade aí pode ser traduzida no seguinte: eu estou no meu transporte, indo para a faculdade, e eu estou morrendo de fome. E eu sei que lá na porta da faculdade tem aquela senhora que tem aquela caixinha de isopor mágica que de dentro dela saem salgados maravilhosos. Eu sei que ela vai estar lá. Eu chego até lá e ela está. Pronto, está caracterizado aí a habitualidade. Aquela senhora tem uma organização. Imagina comigo, para ela estar na porta da faculdade, no horário de entrada dos alunos, no horário de intervalo, ela tem que ter se organizado no tempo da produção ou da compra daquele produto, ela tem que ter onde condicionar aqueles produtos, ela tem que ter, por exemplo, alguma bebida, um café, um refrigerante, um suco, ela tem que preparar tudo isso. Isso daí é organização. E o nosso último ponto, que é a atividade econômica. Dentro da atividade econômica, ela vai fazer esse trabalho sempre em prol de lucro. Ela tem uma atividade que ela vai te vender um produto, mas dentro dessa venda ela precisa receber uma contrapartida, um valor que seja necessário para que ela cubra os custos e ainda ela tenha um rendimento daquele trabalho. Isso daí é caracterizado como lucro, isso é caracterizado como atividade econômica, uma atividade que ela tem uma finalidade de ganhar dinheiro. Dentro dessa conotação de conceito ainda, o empresário é aquele que exerce atividade habitual, organizada, com finalidade de lucro econômica, mas também aquele que tem atividade de produção ou circulação de bens ou serviços. Dentro dessa produção ou circulação, nós temos várias caracterizações de empresário. Nós temos aqueles empresários que produzem aquilo que comercializam. Eles produzem aquilo que é o objeto da empresa. É uma produção. Hoje, a gente tem, dentro da atividade de alimentação, os lanches, é muito comum você encontrar o bolo caseiro. Essa atividade do bolo caseiro, dentre vários outros produtos poderiam ser citados, você tem o bolo caseiro como uma produção. Dentro dessa produção, esse empresário, ele tem todo um sistema. Esse empresário, ele vai ter, nessa conotação, nessa conjuntura, ele vai ter o forno, ele vai ter a receita, ele vai ter todo o maquinário, ele vai ter toda a estrutura para venda. Então, ele está produzindo para poder vender. Mas eu também tenho a circulação. Dentro da circulação, aquele que produz, mas ele não é o vendedor direto para o consumidor final. Ele produz e ele passa, por exemplo, para alguém que vai fazer representação daquela marca. Ele vai fazer representação daquele produto. Então, eu tenho aquele que produz ou aquele que tem o sistema de circulação. Ele compra de alguém que já produziu para poder efetuar a venda para o consumidor final. Dentro do direito tributário, essa circulação, ela traz um dos impostos mais importantes na nossa estrutura do direito tributário nacional, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Hoje está sendo bem discutido aí na reforma tributária. Aqui para nós, o que nós temos contabilizado é a nossa estrutura básica de um empresário que exerce atividade organizada com finalidade de lucro, de produção e circulação de bens ou serviços. Eita, então quer dizer que o prestador de serviço, ele também pode ser um empresário? Sim. O prestador de serviço é um empresário. O prestador de serviço, ele pode vir a ser, caso cumpra com os requisitos, ele pode vir a exercer sua atividade de forma a ser considerado um empresário. Mas dentro dessa ideia do empresário, nós ainda temos uma limitação, nós temos uma exceção à regra. O parágrafo único do artigo 966, ele traz para a gente a seguinte determinação, que não será considerado empresário aquele que exercer atividade intelectual. Atividade intelectual é toda aquela que se vale de atividade técnica, de atividade artística ou atividade literária.
Dentro dessa atividade artística, literária e técnica, nós temos os profissionais de atividade intelectual excluídos da atividade de empresa. Eles podem até vir a ser empresa, se essa atividade for objeto empresarial. Um exemplo, você tem alguns artistas que eles fazem o seu próprio sistema de empresariado. Você tem o artista, quando ele sobe no palco e ele está cantando, aquele artista, ele é reconhecido e ele tem o pagamento do cachê dele. Ele, naquela situação, não é um empresário. Mas, por outro lado, para ele chegar até o palco, para ele chegar e tocar a sua música e ganhar o seu cachê, alguém fez o trabalho de agenciamento, alguém fechou aquele contrato, alguém fez uma cobrança. Às vezes, o próprio artista faz esse trabalho. No entanto, aquele que vende o trabalho do artista, esse pode sim estar realizando uma atividade empresarial. Você tem, por exemplo, a questão das editoras. O escritor, ele não é um empresário, mas a editora que explora aquele texto do escritor, ela sim pode ser considerada como uma empresa. Então, essa caracterização fica bem clara com as atividades técnicas, por exemplo, de advogado, contador, médico. Dentro da sua estrutura de exercício de atividade, são considerados como atividade intelectual. A gente trabalha também com, por exemplo, a OAB, criou recentemente a possibilidade da sociedade unipessoal para o advogado, dentro de uma atividade onde ele tem personalidade jurídica, mas não é empresa. Para quê? Para que ele possa ter uma realidade tributária mais acessível, mais branda, para a atividade do advogado, para a atividade técnica. Então, é uma relação entre a adaptação da legislação junto com a atividade profissional. Nós temos a empresa como uma realidade. No artigo 967, ele exige que, antes do início da atividade empresarial, é obrigatório o registro empresarial. Esse registro, ele vai trazer para a gente uma obrigatoriedade na sua conjuntura, aonde o empresário, antes de iniciar, antes de abrir as portas, ele já tenha o seu registro, já tenha toda a sua documentação em mãos. Então quer dizer que se abrir a empresa antes de ter o registro, ela não é empresa? Sim, ela é uma empresa. No entanto, ela não será caracterizada com os termos legais e haverão sanções administrativas, civis, penais, dependendo das consequências que possam trazer. E também, dentro da responsabilidade, ele pode ser caracterizado como uma sociedade simples, não ter a proteção da personalidade jurídica, dentro principalmente do seu patrimônio e também da sua responsabilidade civil. Uma coisa é a responsabilidade civil da empresa, outra coisa é a responsabilidade civil do empresário individual que não tem a proteção da personalidade jurídica. Então, dentro dessa determinação, o artigo 967, ele traz uma regra e é claro, ele coloca que ao abrir as portas, a empresa já deve estar registrada. É obrigatório o registro antes da atividade empresarial. Lá no artigo 968, ele também traz para a gente uma condição para a criação dessa personalidade jurídica. Para a criação de uma empresa, é necessário o chamado contrato social. O contrato social, ele vai trazer para a gente, em primeiro lugar, um documento jurídico que vai dar nascimento a uma nova pessoa. Lá no artigo 44 do Código Civil, ele fala sobre a personalidade jurídica. E ele diz, são pessoas jurídicas de direito privado. Aí coloca todo um rol, associações, fundações, partidos políticos, organizações religiosas, sociedades e o EIRELI, o empresário individual de responsabilidade limitada. Ou seja, eu tenho uma personalidade jurídica, eu tenho uma pessoa jurídica, pessoa física, toda pessoa do gênero humano.
E eu tenho pessoa jurídica, uma ficção jurídica, um documento que dá efeito de nascimento de uma pessoa, mas aquela pessoa, ela não tem a sua caracterização física, meramente jurídica, meramente em um pedaço de papel. Dentro dessa condição, nós temos o CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Esse documento, ele está para a pessoa jurídica, assim como o CPF está para a pessoa física. E é o documento para a Receita Federal que dá a realidade jurídica. A partir desse documento, a partir desse número, nasce a pessoa jurídica. Dentro dessa ideia de pessoa jurídica, é uma pessoa que tem responsabilidades, que tem obrigações. Só que, por ser uma pessoa jurídica, ela não tem capacidade própria, ela não tem como exercer os seus direitos e cumprir com os seus deveres. Daí a necessidade de representação. Os seus representantes vão vir no contrato social, na qualificação. Toda vez que eu tiver um representante, eu tenho um empresário, caracterizado como empresário individual. Dois ou mais representantes, eu vou ter uma sociedade. Essa sociedade vai poder ser de 2 em diante. Várias condições aí de sociedades que têm números ilimitados aí da quantidade de sócios. A nossa regra inicial é 1, singular, é empresário, 2 ou mais, sociedade, são sócios. Dentro dessa realidade, a gente tem, em primeiro lugar, a questão da qualificação. Em segundo, a gente vai trabalhar o nome empresarial. É objeto de outra aula. Mas aqui, só para você entender, eu tenho que decidir a firma, a razão social, a denominação, nome fantasia, tudo isso vai vir dentro do contrato social. Eu vou precisar também trazer qual que é o objeto empresarial. Qual que é a atuação dessa empresa? O que essa empresa vai fazer? Essa empresa vai servir para quê? É uma empresa de serviço? É uma empresa de produtos? É uma empresa mista? Qual que é essa atividade? Por que decidir isso? Primeiro, para o Estado. É importante para que o Estado determine se exige um alvará de funcionamento, um alvará especial, para que haja toda a necessidade de verificação de segurança, de proteção. A gente também precisa verificar a condição da atuação empresarial, o objeto, principalmente para saber a questão de tributação. O Estado precisa tributar. Você tem a legislação com a tributação de acordo com a atividade. Daí a necessidade de escolha. E aí a gente tem dentro do direito empresarial um princípio que é o princípio da veracidade, o princípio da realidade, aonde você tem o nome, o objeto vinculado à atividade empresarial. Eu tenho a necessidade de reconhecer que o nome e a atividade descrita no contrato, elas traduzem efetivamente a atuação empresarial. E por fim, dentro do contrato, a gente também tem a questão do capital social. Qual que é o capital social dessa empresa? Esse capital social, ele tem uma divisão bem interessante. Primeiro, eu tenho o capital subscrito e segundo, eu tenho o capital integralizado. Capital subscrito é aquele que foi feita uma promessa no contrato de que haveria a disponibilidade daquele valor em nome da empresa. Por exemplo, você tem 3 pessoas que fazem parte do contrato. A pessoa A, ela determina que ela vai disponibilizar R$10.000. A pessoa B, 10 mil, pessoa C, 10 mil reais. Os 3 com 10 mil. O primeiro, ele disponibiliza 10 mil em nome da empresa. Ele disponibiliza esses 10 mil para que a empresa tenha a sua atuação. O segundo, ele disponibiliza, por exemplo, um carro no valor de 10 mil reais. No entanto, ele não transfere o nome do carro, do nome dele o carro para o nome da empresa. O carro fica à disposição da empresa, mas como proprietário ainda é o B. E o C, por sua vez, deveria entregar os 10 mil reais, mas ele não tem o dinheiro, ele não entrega esses 10 mil reais. Qual que é a condição?
Capital subscrito. Cada um colocou no texto do contrato de que fariam a entrega desses valores de R$10.000 cada. Isso daí é o capital subscrito. Agora, o capital integralizado é o capital que é posto à disposição da empresa, que efetivamente a empresa tem a utilização. Então, o A já deu dinheiro para a empresa, integralizou a cota dele. Aí eu tenho o B, ele deu o carro, mas ele não colocou o carro em nome da empresa. Então, aquele carro não foi integralizado. Falta esse ato de transferência para a integralização. E 3, o C, ele nem sequer entregou um bem, um produto, para que fosse dado aquele valor do qual ele se comprometeu. De acordo com o Código Civil, aquele que não fizer a integralização do seu capital, ele poderá ser excluído da sociedade por ser considerado um sócio que não caracterizou a sua obrigação, ele é um sócio remisso, podendo sair da sociedade e aquela cota dele ser diminuída do capital social do contrato, dentro dessa realidade, dependendo se já houverem credores, é necessária a anuência dos credores e, caso não haja credores, simplesmente eles podem reduzir o capital social ou a forma mais comum. As duas partes, os dois que sobraram, eles dividem o capital e aumentam as suas cotas, para que possam manter o capital social da empresa. Para que serve o capital social da empresa? Para dar credibilidade, por exemplo, quanto a financiamento, quanto à responsabilidade. Uma empresa que oferece serviços, uma empresa que oferece produtos, e ela vai buscar financiamento, seja financiamento público, seja financiamento em bancos. O banco quer uma garantia, ele precisa de uma garantia e ele quer saber quanto que é o capital social daquela empresa. E a partir daí ele tem uma disponibilidade de aumentar, diminuir limites. E aí dentro dessa realidade de responsabilidade civil, de classificação dessa responsabilidade, aquele que declarar que tem o capital em atos judicial que for determinado a busca do capital e esse não houver, pode ser caracterizado como fraude contra credores. Por isso a importância na verdade das informações. Nós temos também, dentro do próprio contrato, uma parte final que é a questão do local aonde a empresa vai ser sediada. Eu preciso determinar o endereço fiscal para aquela empresa. Tenho que ter o endereço necessário. Algumas atividades empresariais exigem que o endereço seja um endereço comercial. Isso vai dentro do plano diretor da cidade, dentro da atividade de organização. Dependendo da atividade, eu posso ter um endereço residencial ou eu preciso ter um endereço meramente comercial. Então, vai depender da atividade, mas é obrigatório que se tenha um endereço para essa atividade. O artigo 969, por sua vez, ele já traz a possibilidade da sede, da filial, da sucursal e de agências. Dependendo da atividade profissional, dependendo da atividade empresarial, cada uma dessas atividades, elas vão ter a possibilidade de ter a sua sede, mas também abrirem filiais. Filiais, inclusive, fora do estado, em outros estados, que vão ter os seus registros, mas os seus registros são subsidiados à sede. Essa responsabilidade também é levada em consideração. No artigo 970, dando aí mais um passo, nós temos o artigo 970 como uma determinação que é possível o tratamento diferenciado entre microempresa e empresa de pequeno porte e fazendo um acréscimo, o microempresário individual. A Lei Complementar 123 traz o tratamento diferenciado na ordem tributária dessas três categorias. Eu vou ter a minha microempresa, o microempresário individual e a empresa de pequeno porte. O que é o tratamento diferenciado? Esse grupo, ele tem um trabalho traduzido numa realidade que um estudo feito, uma pesquisa feita,
demonstra que a maioria das empresas, elas acabam no primeiro ano de vida, elas não conseguem se fixar. Essa empresa não conseguindo se fixar, ela cria algumas dívidas, por exemplo, dívidas tributárias, dívidas trabalhistas, dívidas com fornecedores. Qual foi a ideia do Estado com a lei complementar? Criar o Simples Nacional, que é um sistema de tributação diferenciado. Com essa tributação, essas empresas teriam um tributo reduzido, mais barato, mais acessível, para que assim eles consigam sobreviver mais tempo. No período do governo Lula, houve toda uma perspectiva de crescimento de emprego. Todo o crescimento de emprego que houve nesse período dos dois governos ali, depois do governo subsequente, veio por meio das microempresas e empresas de pequeno porte. A ideia da empresa de pequeno porte, da microempresa sendo beneficiada, faz com que várias lojas, várias pequenas empresas, vários prestadores de serviços abram e cresçam. Assim, geram emprego. Hoje, a perspectiva de trabalho do governo é gerar emprego. Temos aí um grande percentual de desempregados. O Estado precisa criar emprego. Como que o Estado vai criar emprego? Das formas da atividade econômica. Artigo 170 da Constituição, ele vai trazer para a gente, lá no finalzinho, no inciso 10, ele vai dizer a busca do pleno emprego e o tratamento diferenciado à microempresa e empresa de pequeno porte. Para quê? Para favorecer a economia, para favorecer a atividade econômica, a mercância, as empresas, as lojas, os negócios, prestação de serviço. Assim, empresas vão ter a sua possibilidade, vão crescer, vão contratar pessoas. A queda dos juros ajuda demais. Porque com a queda dos juros, você tem uma possibilidade de financiamento, de parcelamento mais acessível, de financiamento, principalmente da atividade empresarial, que os empresários também precisam de dinheiro para poder estruturar a sua empresa organizada, de estruturar a sua empresa, para que eles possam dar seguimento, tá? A gente tem esse tratamento diferenciado, não é caracterizado como uma quebra da igualdade. Pelo contrário, a gente tem uma igualdade formal quando eu preciso tratar o desigual na medida da sua desigualdade, para que ele tenha a condição, para que ele tenha o mínimo, para que possa se manter. O microempreendedor individual, hoje, ele tem uma caracterização num valor de R$ 56. R$ 56 na atividade mista por mês, já incluindo esse valor, tributação e previdência do empregado. E ele ainda tem a possibilidade de contratar um ajudante. Esse microempreendedor individual, ele é uma caracterização daquele empresário pequenininho, daquele empresário que precisa de uma organização mínima. Hoje nós temos algumas condições assim. Você tem, por exemplo, confeiteiros, salgadeiros, as pessoas que trabalham com marketing multinível têm recorrido bastante ao microempreendedor individual, porque é uma modalidade que tem uma tributação reduzida, tem um acesso à previdência social, e também tem uma limitação de valores. A limitação é de R$ 81 mil ano e sim, mais ou menos das 6 mil e poucos reais por mês, aonde você vai ter uma flutuação. Tem mês que você tem uma arrecadação maior, tem mês que tem uma arrecadação menor, mas levando em consideração que não pode extrapolar o ano de exercício R$ 81 mil. Para terminar, nós temos o último artigo dessa nossa primeira etapa, dessa nossa primeira aula, o artigo 971. O artigo 971, ele trata do empresário que exerce atividade rural. Aquele que exerce atividade rural, caso ele venha a se registrar como empresário, ele será tratado como tal, será tratado como empresário. Mas se ele não se registrar, aquele empresário, aquele que exerce atividade rural, ele será caracterizado como um rurícola, como um produtor rural e terá a sua atuação diferenciada. Uma vez que ele se registre como empresa rural, ele será considerado como empresário. Então, fica essa disposição.
Caso você tenha a condição básica de utilização do registro empresarial, ele será tratado como tal, será tratado como empresa. Caso contrário, ele pode ter as condições de tratamento como produtor rural. Agora, uma das modalidades que nós temos no Saber Direito é o nosso quiz. Gostaria de chamar o nosso quiz para que pudéssemos responder algumas questões. Vamos lá? Assinale a opção em que apresenta a denominação dada à pessoa capaz, ordenada ao exercício profissional, de atividade economicamente organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Letra A, sociedade anônima. Letra B, sociedade limitada. Letra C, o empresário. E letra D, o preposto. Logo, a nossa resposta correta é o empresário, letra C. Vamos para mais uma pergunta? Hoje, o Brasil adota a teoria A, da sociedade geral, B, dos atos de comércio, C, das corporações de ofício, D, da empresa. Hoje, o Brasil adota a teoria da empresa. Vamos para mais um quiz? Mais uma pergunta. O registro empresarial é A, obrigatório após o início das atividades, B, obrigatório antes do início das atividades, C, não é obrigatório, D, é facultativo. Letra B, o registro é obrigatório antes do início das atividades. O artigo 967, ele traz essa designação, essa obrigatoriedade. É obrigatório o registro empresarial antes do início das atividades. Uma satisfação estar com vocês nesse curso de Teoria Geral do Direito Empresarial. Eu te convido a participar conosco da nossa segunda aula. Não deixe de acompanhar. Grande abraço! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.